Amigos, vamos iniciar agora a segunda parte da aula, ok? Respondendo a sua pergunta, Elaine, a respeito, efetivamente, de grávida, né? Se efetivamente foi mandada embora e estava grávida, ela tem que ser reintegrada ao meio ambiente de trabalho. E aí fica aquela discussão, né? Quando foi a data provável da concepção? Foi após o término do contrato de trabalho ou foi antes, né, do término do contrato de trabalho? Porque se foi após o término do contrato de trabalho, não há que se falar em instabilidade. Então, é uma situação complicadíssima se discutir, porque você vai discutir o quê? A data provável da concepção, ok? Que nada mais é que a data da fecundação, que nada mais é que o dia que manteve relação sexual, perfeito? Então, é uma coisa complicadíssima de a gente discutir em juízo, e quem tem que discutir, quem tem que passar isso para nós é o médico do trabalho, perfeito? A data provável da concepção, porque se for linha de defesa da empresa e disser o seguinte, ela ficou grávida depois do término do contrato de trabalho, não tem que se falar em reintegração, não tem que se falar em estabilidade. Aí quem vai ter que discutir isso é o médico. Por isso que eu falo, essas pessoas, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, pessoal de departamento pessoal, né? Engenheiro do trabalho, esse pessoal tem que passar, e foi a palavra que eu utilizei, né? Informações extremamente fidedigna para nós, para que eu possa ter uma linha de defesa e não me decepcionar com ela, né? Entendeu? Então tem que ter muito subsídio, porque se eu mandar uma embora, grávida embora e não reintegrar, eu vou, isso será uma dispensa discriminatória, consequentemente, além de fazer a reintegração, pagar os salários atrasados de todo o período, ainda assim vou responder por dano moral, em decorrência de uma dispensa discriminatória. Aí traz inúmeros problemas, a consequência disso é enorme, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, perfeito? Então, a gente tem a competência jurídica, mas a competência médica a gente não tem. Então, é o médico que tem que passar essas informações para que a gente tenha aí subsídio de discutir. Perfeito? Tudo bem, Elaine Moreno? Tudo. Que foi uma curiosidade, porque foi bem a pergunta lá do Robson também, porque assim, ela não finalizou o contrato, porque, se não me engano, são 3 meses, e com essa pandemia, todos que entraram na época dela, que tem 1 mês mais ou menos, é pouco tempo, foi rescindido o contrato. Então, ela nem terminou o contrato para poder ser mandada embora, porque, de repente, a empresa não se interessou, né? E aí calhou essa pergunta aí da gravidez. Com certeza. Mas, ó, no direito do trabalho não mudou nada, entendeu? Pandemia, sem pandemia, não mudou nada. Se efetivamente ficou grávida e o contrato estava ativo, ok? Ela terá direito à estabilidade, não mudou nada, entendeu? Continua com os mesmos direitos, não tem qualquer alteração legislativa. Continua tudo igual. Então, efetivamente... Professor, deixa eu deixar bem claro, ela não está grávida. Não, eu estou exemplificando, mas estou dizendo o seguinte, na situação hipotética, quem estava grávida, perfeito, terá direito à reintegração, que nada mais é do que efetivamente reativar o contrato de trabalho, ok? E, consequentemente, terá aí direito à estabilidade, período estabilitário, e assim vai, não muda nada. Tudo bem, Elaine? Tudo, obrigada. Olha, eu achei aqui aquilo que eu estava dizendo, a gente estava mencionando a respeito do poder diretivo do empregador, né? E eu falei até do poder regulamentar e até exemplifiquei lá, efetivamente, do escritório, né? Até sobre vestimenta, do poder diretivo do empregador. Não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tem um formuláriozinho aqui, ó.
Tá vendo? Dentro do poder regulamentador. Sim, entendeu? E vem dizendo, né? Sobre a empresa e as suas regras. Vocês conseguem ler ou não? Conseguem visualizar? Depois eu Não muito, professor. Depois eu disponibilizo isso para vocês, entendeu? Ok. Então, a gente coloca aqui os trajes que são... Vou virar o panfleto, tá? Os trajes que são permitidos, né? E os trajes que não são permitidos. A gente fala até de calçado. Esse é o poder regulamentador, entendeu? Uma vestimenta, né? Não sei se mais perto fica melhor. No ambiente de trabalho. Isso aqui faz parte, que o regulamento é a gente. Senão, dentre essa linha, depois eu mando isso, escaneio, mando no WhatsApp da Elaine e ela repassa para vocês. Isso faz parte, né? É parte integrante do contrato de trabalho. Que eu já tive problemas aqui, dentro da minha empresa, né, dentro do meu escritório, de pessoas não quererem vir de terno e gravata. Não é porque só faz... mas eu trabalho... Porque aqui a gente tem dois tipos de profissionais, né? Os profissionais que saem, vão fazer trabalho externo, e o pessoal que fica trabalho externo. Então, eu tenho um advogado que não faz audiência, por exemplo, só faz peça aqui internamente. Mas eu não preciso vir de terno e gravata, não concordo com isso. Mas eu discordo disso. O escritório de advocacia é uma bomba relógio, né? A gente está, às vezes, numa boa aqui, perfeito, e numa dessa pode entrar com uma medida, uma tutela antecipada, né? Uma tutela de urgência a qualquer momento. Eu tenho que despachar com o juiz de direito a qualquer momento. Então, quem está exercendo o trabalho externo pode estar numa audiência, às vezes está fora da base, né? Está fora efetivamente da localidade de São Paulo, está numa localidade de distância, e não vai ter que vir para despachar com o juiz de direito. Perfeito. Às vezes eu estou em aula com vocês, numa aula presencial ou numa aula virtual, não tenho condições de chegar agora, efetivamente, uma tutela de urgência, ok? Um pedido de reintegração, como a gente acabou de mencionar, alguma coisa nesse sentido. Aí eu tenho que fazer uso, né? Sou obrigado a fazer uso de alguém que esteja interno. Aí a pessoa não me vem, né, de terno e gravata, como é que ela vai conversar com o juiz de direito? Como é que ela vai num cliente? Perfeito. Então, faz parte, né, daquele ius variante que está na apostila de vocês, do poder regulamentador. Professor. Só aguarda um minutinho, Carlos, deixa eu só terminar aqui essa linha. Faz parte do poder regulamentador. Você tem que ir, né, em determinada localidade. Então, ou ir até um cliente, por exemplo, vai num cliente de sapatênis, calça jeans, eu acho que, no mínimo, fica estranho para o advogado, né? Posicionamento. Perfeito. Aí, isso eu coloco em anexo como parte integrante do contrato de trabalho. Ou seja, no seu nascedouro, eu já explico, né, como é que tem que ser. Perfeito? Como é que tem que se reportar aqui ao cliente, como é que efetivamente tem que ser tratado as pessoas, né? Aqui todo mundo é conhecido pela terminologia de doutor. Ô, doutor, tudo bem? Ô, doutora, tudo bem? Perfeito. Senão, aí começa a entrar apelido, senão começa a entrar um monte de... Cada um chega a hora que quer, sai a hora que quer, veste o que quer, né? Aí bate um cliente à minha porta aí, eu estou trabalhando com carga reduzida, muita gente home office, não sabe nem como, tem nem como atender, fica estranho. Então, eu acho incabível isso. Perfeito? Depois eu passo esse formulário para vocês aí. Fala, Carlos Eduardo. Professor, então esse material, todas as empresas têm que ter, algum órgão disponibiliza, cada empresa tem que confeccionar, tipo assim, na empresa do senhor, o senhor confeccionou e disponibilizou? O poder regulamentar, você entendeu? Cada empresa tem o seu. Cada empresa tem a sua. Tem empresa que usa crachá, tem empresa que não usa crachá, tem empresa que tem uma vestimenta diferente,
tá? Eu não posso exigir de um pessoal que trabalha com publicidade, né, uma vestimenta que seja mais formal como a nossa, terno e gravata, perfeito. E para mulheres um traje mais social, vamos se dizer assim, tá? Principalmente quando estiver exercendo atividade laborativa, ok? Numa agência de publicidade, o pessoal vai de chinelo, eu trabalho para algumas, vai de chinelo, vai de bermudão, o pessoal lá, principalmente o pessoal que trabalha com ideias, né, desenvolvimento, então, é uma empresa que o pessoal tem até rede, o cara fica lá desenhando e do nada surge uma ideia, ok? Desenha e faz um trabalho de desenvolvimento de um logo, de uma marca, alguma coisa nesse gênero. Perfeito? É uma outra postura. Mas respondendo a sua pergunta, não existe um padrão, todas as empresas têm que seguir isso. Não, eu que coloquei na minha, né? Eu que coloquei na minha para deixar mais ou menos formalizado. O que eu quero, qual é a grande ideologia desse meu poder de uso variante, né? Que está dentro aí do poder diretivo, e dentro do poder diretivo, o poder regulamentar. Está efetivamente, se eu precisar de alguém, ok, a toque de caixa neste exato momento, né, que eu tenha essa pessoa disponível para que eu possa enviá-la e dar um afazer para ela com imediatismo. E não que essa pessoa não esteja pronta. Então, quando eu preciso de alguém pronto, eu sei que eu tenho. Eu preciso de um advogado agora, né, para me despachar uma tutela de urgência, porque teve um acidente do trabalho em determinado local e o convênio médico da empresa não quer atender aquela pessoa. Perfeito? Em decorrência da pandemia. Isso pode acontecer? Lógico que pode acontecer, como não? Entendeu? Agora, quando vai acontecer isso? Eu não sei te dizer, mas pode acontecer sim. Então, eu já tenho que estar com alguém, isso efetivamente preparado, né? A pessoa tem que estar pronta para ir. Não posso ouvir da pessoa, então eu vou ter que ir em casa me trocar para depois. Isso não na minha opinião, é ilógico, entendeu? Então, eu mostrei isso ainda apenas com o intuito de regulamentar, né? Como é que fica dentro do meu ambiente do trabalho, né? Para que não haja nem excesso, né? E nem seja liberal demais, né? Lógico que comporta exceções, né? A exceção é o chefe vai como quer, sim, entendeu? Ok, Carlos Eduardo? Obrigado, professor. Até mais. Professor, se o senhor me permite, pegando um gancho do que o senhor falou, o policial militar. O policial militar ele tem que estar pronto em condições né? Então, ele não pode, por exemplo, ele vai para a companhia ou ele vai para algum batalhão, para algum, sei lá, vai fazer alguma coisa lá. Ele não pode simplesmente chegar lá, tirar a bota, tirar a calça, tirar cinturão, tirar colete e ficar lá à vontade, porque uma emergência que tiver, ele vai sair como? Pelado? Para sair correndo para pegar, né? Então, assim, pegando o gancho do que o senhor está falando, é verdade mesmo, porque a gente tem que estar sempre em condições de estar atendendo uma ocorrência ou estar atendendo um problema a qualquer momento, como o senhor falou, se chamar no fórum, eu vou em casa trocar de roupa para poder ir, eu tenho que estar em condições de sair a qualquer momento para resolver qualquer problema. É exatamente isso. É a ideia que eu quis, que eu regulamentei no meu escritório, e qualquer empresa. Eu sempre acho o seguinte, meus amigos, esses pontos que a gente está discutindo aí, a alteração do contrato de trabalho, né? Como eu disse, eu acho que tudo que é conversado no início, que é elucidado, né? Aquela parte que eu mencionei para vocês, do poder diretivo, do poder regulamentador, no auge aí da contratação, entendeu? Quando está sendo formalizado, entendeu? Eu acho que é a melhor parte, porque aí você coloca no início, aí você não muda, né, as regras do jogo
que é o que dá mais problemas, entendeu? No meio do caminho, né? Aí você ficar fazendo alteração contratual, também não é um negócio muito, não vou dizer que seja algo empecilho, mas se você já tem um contrato matriz na sua essência, para depois no encontro aquele do mútuo consentimento e desde que não acarrete prejuízo ao empregado, fica melhor, entendeu? Então, eu sempre prefiro já fazer um contrato matriz na sua essência bem esclarecedor, perfeito? Sento com a pessoa e já ponho todas as regras a serem... Quando eu digo eu, falo meu escritório, as empresas e assim vai, né? Todas as regras que devem ser anotadas, né? Para que não haja qualquer dúvida. Aí cabe a pessoa querer aquilo para ela ou não, entendeu? Aí ela tem o poder de efetivamente discernir se aquilo é bom para ela ou não, que eu acho ótimo, perfeito? Mas tudo no começo tem que estar bem elucidado, bem claro. Senão depois a gente vai fazendo um monte de alteraçãozinha contratual, isso é desgastante, aí a pessoa não anula, a pessoa não concorda, aí tem um impedimento legal, né, os requisitos legais, melhor dizendo, do 468 da CLT, aí você tem que falar das alterações que são efetivamente ilícitas, e qualquer pretensão resistida a respeito disso, a gente vai ter que parar aí no Poder Judiciário para se discutir, né? Diferentemente do que se eu levar um contrato de trabalho já totalmente formalizado, assinado, com prévio conhecimento da pessoa, né, do colaborador, fica muito mais fácil a gente anuir com isso. Tudo bem, Isabel Cristina? Tudo bem, professor. Muito obrigada. Vamos dar andamento, falar sobre, efetivamente, indo para o encontro 7 agora. Perfeito, mas a gente vai abordar esse encontro 7, unidade 2, encontro 7, também na próxima aula, tá? Que é sobre o trabalho intermitente. Perfeito? Na minha opinião, a legislação andou bem, a Lei 13.467 de 2017, que trata da reforma trabalhista, né? Ela passou agora, efetivamente, a tratar do trabalho intermitente. Efetivamente, ele vem elencado lá no artigo 452A da CLT. Falando isso, não fiz nenhum sorteio do meu livro, né? Depois, só fiz para o Robson, o único sortudo, hein? Reforma trabalhista. Né? O único que ganhou foi o Robson. Perfeito? Pois é, professor, podia fazer mais uns aí, né? Vou fazer um hoje, hein? Ao término dessa aula, mais um, tá? Tá bom. E depois eu entrego pessoalmente. Então, a Lei 13.467 de 2017 veio falando aí a modalidade de trabalho intermitente, é uma nova modalidade de trabalho, ok? Que é o contrato, obrigatoriamente, o contrato de trabalho do intermitente, ele tem que ser por escrito, perfeito? Na qual a prestação de serviços não é contínua. Nós já vimos aquela situação, porque a lei andou muito bem na regulamentação aí com o artigo 452A da CLT, vem regulamentando aí o trabalho no intermitente. Porque a gente conversou a aula passada, né, que efetivamente preencheu todos os requisitos de empregado é. Então, um dos requisitos para ser considerado empregado é o requisito da habitualidade, que a gente conversou a respeito disso. Inclusive, fizemos a distinção aí da doméstica com a diarista. Então, nessa linha, tinha muita gente que exercia o trabalho do freelance, né, onde a atividade não era contínua, e ele ingressava, né, perante o Poder Judiciário pedindo reconhecimento do vínculo empregatício. Perfeito? O reconhecimento do vínculo empregatício, nada mais do que isso. Então, muitas das vezes a ação era julgada procedente, né, com o reconhecimento desse vínculo empregatício, e muitas das vezes o cara era efetivamente, né, a pessoa era prestadora de serviço. Então, ela ficava naquela seguinte situação: poxa, eu preciso
do trabalhador, ok? Como free, né? Mas se efetivamente eu contrato como free, depois ele vem efetivamente me pedir aí o reconhecimento do vínculo, aí vai que ele me alega que ele ficava à minha disposição, e ele ficando à minha disposição, ele preenche o requisito da habitualidade, preenchendo o requisito da habitualidade, e os demais requisitos, né? Efetivamente, ele vai ser considerado como empregado e eu teria que pagar todos os encargos a esse. Então, o trabalho intermitente que vem do 452A da CLT previu a regulamentação dos free naquelas atividades onde a prestação dos serviços não é contínua. Então, nada mais é o trabalho intermitente que a regulamentação dos freelancers. Porém, você vai só pagar, né, a empresa só terá que pagar o valor para ele, o salário para ele, naquele momento que ele efetivamente estiver prestando a sua atividade laborativa, tá? Então, você só pagará a proporcionalidade para ele do salário, efetivamente, quando ele estiver exercendo aí a sua atividade laborativa. Eu tive N consultas, inclusive na faculdade de vocês, né, quando a gente estava na aula presencial, o pessoal lá da cantina. Então, vamos pensar o seguinte, que foi uma das maiores perguntas. A pessoa chega mega cedo na faculdade, ok, porque a nossa aula inicia às 8, mas a pessoa que trabalha na cantina, ela tem que chegar por volta das 7 horas da manhã, ela já tem que preparar lá o pão de queijo, tem que preparar o café, preparar isso e aquilo, porque os alunos vêm chegando. A aula termina às 10h50, então, né? Então, serve-se os alunos um café, o pão de queijo e assim vai. Após 10h50, no período vespertino, né? Não tem ninguém, dificilmente os alunos vão no período vespertino para a faculdade, e quando se sai 10h50, o pessoal dificilmente vai tomar café, já vai querer ir embora. Então, aquela pessoa tem muito trabalho logo cedo, numa jornada de 8, então ela tem que chegar mega cedo para fazer tudo isso, os seus afazeres. Depois ela ficava efetivamente vaga a tarde inteira, sem qualquer ocupação, e aí voltava de novo, né? Tinha mais afazeres no período da noite. Só que aí já dava mais de 8 horas de trabalho. Então, a pessoa teria que ter, né, uma pessoa trabalhando bem cedo para deixar o café pronto, e para depois do período da noite, onde a faculdade tem o maior movimento, ela teria que ter uma outra pessoa. Então, ela teria que ter 2 profissionais ajudando lá na cantina, na lanchonete da faculdade. Né? Na cantina da minha época. Na lanchonete da faculdade. Perfeito? Duas profissionais. Sendo que o período, efetivamente, vespertino ficava vago. E a pessoa que ingressava à noite, dificilmente, né? Tinha, como é que se diz? Depois das 10 da noite tinha alguma coisa para ser feita, porque o pessoal vai embora, não tem mais nada o que se fazer. O trabalho intermitente regulamentou, né, exatamente isso. O período que aquela pessoa pode exercer a sua atividade. Então, contratado-se de forma intermitente, só no período que aquela pessoa necessita. Então, você pode ter uma jornada reduzida, né? A regulamentação do 452A, uma jornada reduzida, e só quando aquela pessoa efetivamente precisa. Então, com um trabalhador, eu consigo fazer aí as 2 jornadas, tanto pela jornada do período diurno, né, quanto a jornada do período noturno. Deixando aí bem claro que nesta modalidade, a alternância aí dos períodos de trabalho, tá? De inatividade, independentemente do tipo de atividade do empregador ou da função do empregado. E ela vai receber proporcionalmente por isso, ok? Então, há essa alternância,
né, independente da atividade do empregador, e ela acaba respondendo por isso. Perfeito? Então, nada mais é do que o trabalho intermitente, né? Eu achei que evoluiu bem isso, do que uma regulamentação. Aí você paga proporcionalmente ao que a pessoa trabalha, você efetivamente inibe uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício, que uma ação de reconhecimento de vínculo, ela é extremamente cara, né? Porque se a ação for julgada procedente, como eu mencionei para vocês, é uma ação de alto risco. Ou a pessoa vai ganhar tudo ou vai perder tudo. Se ela ganhar tudo, o valor pecuniário é extremamente caro. Vocês vejam, só uma anotação na carteira de trabalho, só pelo fato de não ter trabalhado registrado, você está pedindo o vínculo, e se for reconhecido o vínculo, o primeiro passo é anotação na carteira de trabalho, só a multa, ela já parte de 10 salários mínimos. Então, a gente já começa com uma multa de R$ 10.450. Então, não é um valor, né, simplista. É um valor bem considerável, né? Isso sem prejuízo das multas. Multa pela falta de registro, FGTS que não foi pago no momento oportuno, terá que ser recolhido mês a mês, com as multas, INSS não foi recolhido, já incide 20% de multa de cada mês, por não ter sido pago em época oportuna. Então, 20% mais juros e correção monetária de cada mês. 20% mais juros e correção monetária. As férias que não foram pagas no momento oportuno terão que ser pagas agora. A maioria das vezes vai dar na forma dobrada. Perfeito? Então, é uma ação que fica cara. E a gente tinha muita ação, por exemplo, motoboy, né? Efetivamente entrava aí pedindo de entregas rápidas, né, de delivery, entrava pedindo reconhecimento de vínculo e a pessoa tinha êxito numa ação trabalhista dessa, recebia aí 50, 60, 70 mil de indenizações. O trabalho intermitente veio regulamentar isso. Então, a gente pode ter, por exemplo, um trabalhador delivery, né, um motoboy, por exemplo, você registrá-lo é uma garantia para ele. Por que é uma garantia para ele? Porque se ele sofrer aí um acidente do trabalho, ele sabe que terá direito à Previdência Social, uma vez que ele é contribuinte da Previdência Social. Perfeito? É uma segurança para o empregador, que não fica com a responsabilidade da ação, e na ocorrência de um acidente, como ele não foi contribuinte para a Previdência Social, agora é cargo integral, efetivamente, do empregador. Então, o trabalho intermitente, ele veio regulamentar, né, essa nova modalidade de trabalho. Eu achei que foi um avanço legislativo de extrema relevância. A gente vai ver os requisitos, né, desse trabalho intermitente, mas a ideia inicial, introdutória, é essa: regulamentar, né, aquelas pessoas que não têm atividade em alguns momentos, ou em determinado momento tem muita atividade, em outros não tem qualquer atividade. Então, tem como eu efetivamente formalizar isso, fazer o registro desta pessoa para pagar a proporcionalidade do trabalho no período de atividade que ela exerce, e no período de inatividade eu não pago nada, ok? Então, eu só pago a proporcionalidade do período de atividade. E ficar devidamente regulamentado por lei. Efetivamente, também para o contratado, né, na modalidade do intermitente, perfeito, para ele também não ficar nessa informalidade, ele tem uma carteira de trabalho assinada, ele já conta como tempo de contribuição, já faz jus aí para a Previdência Social, já efetivamente tem os seus benefícios previdenciários e pode exercer outra atividade laborativa para outras pessoas. Tudo dentro da formalidade, dentro da regulamentação. É isso que prevê lá o artigo 452A da CLT. A formalização
do freelance, né? Do extinto freelance. Eu acho hoje um risco enorme a pessoa ter um free, né? Que ela faça uso contínuo e não regulamentar isso. Não é a orientação que a gente passa aqui, tá? É que efetivamente se registre, pague os encargos na proporcionalidade e corra o menos risco. Nessa linha de motoboy, a gente teve inúmeras empresas aqui que faziam uso dessa atividade, perfeito, e excluíram porque a gente pensava sempre na responsabilidade de uma doença ocupacional ou de um acidente do trabalho. Quando eu falo desses dois, efetivamente esses que geram maior onerosidade, maior custo, tá? Principalmente nessa situação de trabalho ligado aos deliveries, né? Aos motoboys. Eu trabalho muito para casa noturna, né? Trabalho muito para restaurante. O pessoal ali da Hélio Pellegrini, a grande maioria são meus clientes. Então, a gente tem, assim, foi um avanço? Sim, porque eu sempre pensava, poxa, o cidadão sofreu um acidente, né? E a gente sabe como anda, como esse pessoal de moto anda aí pela rua, né? Sempre com excesso de velocidade, sempre na correria, o risco de um acidente do trabalho é enorme. Eu tive N problemas aqui, sérios problemas, de pessoal que sofreu acidente e foi mutilado, né? Perdeu braço, perdeu perna ou ficou efetivamente travado aí numa cadeira de rodas. Poxa, responsabilidade da empresa. Aí a pessoa, quando se vê numa situação dessa, preso numa cadeira de rodas, o que ele fazia? Previdência Social não dava nenhum benefício para ele porque ele não era empregado, não recolhia nada para a Previdência. Empresa olhava para ele e dizia o seguinte: você não é nada meu porque você era um free. Então, você não era meu empregado, eu não lhe devo nada. E aí, cada um com os seus problemas. Então, ele não tinha nem suporte do lado da empresa e nem suporte do lado da Previdência Social. A Previdência virava as costas para ele e a empresa também. Eu acho que aqui a gente teve efetivamente um avanço, né? Aí, porque antes disso, ele entrava na justiça pedindo reconhecimento do vínculo. Reconhecendo o vínculo, logicamente, ele ia buscar lá um auxílio acidente junto à Previdência Social ou uma pensão uma aposentadoria por invalidez, né? Junto à Previdência Social. E no caso de óbito, também uma pensão por morte pelos seus herdeiros, numa ação de reconhecimento de vínculo empregatício. Então, eu acho assim que efetivamente evoluiu demais esse trabalho intermitente. Eu acho que a sociedade já clamava isso, a regulamentação disso, e é efetivamente o que veio aí com a Lei 13.467 de 2017, a regulamentação de acordo com o artigo 452A da CLT. Tudo bem? Alguma pergunta a respeito disso ou não? Mas ainda não terminei. Fiz uma introdução, hein? Pelo amor de Deus. Tem, professor, eu tenho uma pergunta. No encontro 7, o senhor colocou que essa modalidade ela confere bastante flexibilidade para o empregador. Aí eu pergunto para o senhor, esse intervalo que o empregado fica ocioso, ele pode ter um outro contrato com uma outra empresa nesse intervalo que ele está ocioso, ou ele tem que ficar, vou esperar que de repente meu patrão me chama, acontece alguma eventualidade e eu vou? Não, vamos lá. Não há qualquer impedimento de a gente ter efetivamente vários registros na carteira de trabalho. Então, a gente pode ter vários registros, tá? 1, 2, 3, 4, 5 registros na carteira de trabalho, desde que a jornada de trabalho não seja incompatível, tá? Então, para o prestador, né, para o colaborador aqui, o prestador de serviço, que está na modalidade intermitente, é de extrema relevância, entendeu? Que ele tenha o contrato por escrito, por isso que eu coloquei, ele tem que ser na modalidade por escrito, tá? E que ele efetivamente saiba que para aquele determinado empregador, ele terá que estar disposto naquele horário.
Fora isso, ele pode prestar serviço para quem ele quiser, para quantos mais empregadores ele quiser. Tudo isso dentro da formalidade, tudo isso estando aí o seu contrato de trabalho devidamente registrado. Tudo bem, Isabel Cristina? Tudo bem, professor, obrigada. Tendo em vista que ele tem uma redução de jornada, né? Lógico que a lei também, né, flexibilizou para que ele possa exercer a sua atividade laborativa para outras pessoas, que é o que é feito, né? No trabalho intermitente, ele fica efetivamente aí vendo qual empregador, né, para qual empregador ele pode trabalhar, né? Então, ele faz este ajuste. E aí ele faz a composição da renda dele para que ele não fique sem trabalho e que ele efetivamente tenha a sua atividade laborativa regulamentada. Quem ganha? Todos. O empregador ganha porque efetivamente tem um trabalho regulamentado, certo? O empregado ganha porque ele tem os seus encargos trabalhistas respeitados em decorrência disso, ele sai fora da informalidade, então todo mundo acaba efetivamente ganhando, né? E, consequentemente, a Previdência Social, o fisco e assim vai. Então, todos eu achei que foi uma evolução tamanha para o trabalho intermitente. Perfeito, professor, obrigada. Tudo Professor, bem? Pois não. Posso? É pertinente. Eu queria saber se com essa autorização, com essa flexibilização e com essa mudança nesse tipo de categoria, se houve uma jornada fixa. A lei está determinando que ele tem que trabalhar X horas? Não, não existe. A gente vai ver isso. Eu não vou entrar muito em trabalho intermitente, porque vai ser a próxima aula nossa integral sobre trabalho intermitente, tá? Mas flexibilizada a jornada dele. Ele tem, sim, uma jornada fixa para determinado empregador, certo? Que ele efetivamente pode depois recusar ou não, mas que foi a pergunta, inclusive, da Isabel. Ele pode trabalhar para outras pessoas? E eu respondi para ela, sem qualquer problemática. Ele pode ter 2, 3, 4 registros na carteira do trabalho, desde que a jornada entre esses empregadores não sejam incompatíveis entre si. Perfeito? Então, ele tem uma redução, ele pode trabalhar, desde que elas não sejam incompatíveis. Tudo bem, Renata? Para mim, só ficou um pouco confuso, professor, porque, pelo que me parece, não existe uma jornada fixa. Tem que ter como se fosse um ajuste, um acordo entre as partes, para que, se eventualmente ele não tiver, naquele horário que ele não está trabalhando, aquele outro emprego que ele venha conseguir, que não sei se é emprego, né? Mas aquela outra atividade que ele venha... Está numa relação de emprego aqui, porque aqui é formalizado. Porque tem registro, né? Passou a ser um trabalho com registro, né? Exatamente, é um trabalho formal. Ele saiu da informalidade, ok? E veio para a formalidade. Por isso que eu disse, todos ganham, você entendeu? Empregador e empregado. A jornada dele, aí, por isso que por mediante contrato escrito, está no parágrafo 1º, inclusive, do material que eu disponibilizei para vocês, mediante contrato escrito, é que a gente vai formalizar quando aquela pessoa irá trabalhar para ele. Perfeito? Eu posso ter um trabalho de um intermitente aqui num determinado período apenas. E ele vai receber proporcionalmente ao período, né, que ele efetivamente trabalhou para mim. Não havendo qualquer impedimento, tá, que ele trabalhe para outras pessoas. Não há qualquer impedimento que ele trabalhe para as outras. Isso quer dizer... para 10, vamos supor, tá? Hipótese, não vai conseguir trabalhar para 10, mas se ele trabalhar para 2, desde que um não se misture com o trabalho do outro, tá tudo bem, né? É o que eu mencionei, desde que não haja incompatibilidade de jornada, não há qualquer problemática. Perfeito? Entendi. Então, ele trabalha num período para um, período para outro. É aquilo que eu disse, inclusive, que eu dei como exemplo da lanchonete da faculdade. A pessoa precisa ter uma ajudante de cozinha de manhã lá, uma cozinheira, uma ajudante de cozinha, sei lá, perfeito? No período da manhã, bem cedo, para preparar lá o café, pão de queijo e aquela coisa toda, e precisa ter outra no período noturno,
do que efetivamente. E o período vespertino? O período vespertino na faculdade não tem ninguém. Então, se você contratasse aquela pessoa efetivamente por 8 horas, o período vespertino é perdido, né? Então, contrata-se por 4 horas pela manhã, que é o que dura mais ou menos a aula, perfeito? No período da manhã, né? Pode pôr aí das 7 às 11, perfeito? E outro, né, período à noite, mais 4 à noite. Então, significa dizer, entre outras palavras, que o empregador ele eliminou um profissional. Ele efetivamente eliminou um profissional, porque ele tem um pela manhã, e sendo que esse pessoal da manhã ia ficar o período vespertino ocioso sem fazer nada. E outro para o período da noite, porque já extrapolou efetivamente às 8 horas, né? Então, ele teria que ter 2 profissionais. Desta forma, ele só fica com um profissional e, efetivamente, acaba aí economizando, né? Tendo uma redução de encargos. E tendo um emprego, fica muito melhor. Ou então ter 2 intermitentes só para aquele período, de 4 horas e pagando proporcionalmente, porque, de repente, tem alguém que não queira trabalhar à noite. Então, dá uma melhor, como eu disse, né? Flexibiliza melhor para o empregador o que ele pode fazer com o empregado. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Eu percebi aí, professor, só acrescentando, eu até achei que o Robson ia se manifestar, porque você pega uma situação como essa, né, que geralmente você demanda, são empresas menores, né, e a empresa, qualquer empresa, ela trabalha com custo, né, a hora que você começou a falar, imediatamente já veio na minha cabeça a questão do custo, porque você conseguir fazer esse ajuste e eliminar um profissional, aí você pensa, por um lado tem o desemprego, ok, mas por outro lado, de repente é uma situação que uma empresa como essa deixa de fechar ou deixa de lucrar, porque você vai somando, né, um profissional aqui, outro ali, e vai aumentando esses custos, em termos de gestão, de fato, acho que para o empregador isso foi um grande avanço, né? Eu acho, Renata, que, como eu disse, né, foi um grande avanço para os dois, entendeu? Foi para os dois, porque vocês imaginem nessa época de pandemia que a gente está fazendo aí, vamos dar como exemplo os de entrega rápida, o que poderia gerar de ação trabalhista pedindo reconhecimento de vínculo empregatício. Ok? Então, vamos regulamentar no período que efetivamente tenha mais atividade, né? Então, eu acho que flexibilizou melhor, entendeu? Com certeza, eu acho que foi um avanço por 2. Porque parece que não, mas a pessoa tem uma carteira de trabalho devidamente registrada, né? Recolhendo aí para sua previdência social, depois tendo direito aí ao auxílio-doença, uma pensão por morte. Se a previdência social ela é de caráter contributivo e filiação obrigatória. Caráter contributivo. Os freelancers, via de regra, não contribuíam nada. Perfeito? Se ele não contribui, ele não tem direito a benefício previdenciário. Então, a gente estava fazendo aí um monte de trabalhadores que lá na frente, mas muito lá na frente, né, com aquela visão futurista que eu sempre falo, não iam ter direito a nada. Entendeu? A nenhum dos benefícios previdenciários. Né? E aí eu falo de auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, uma licença gestante, todo mundo trabalhando aí na sua informalidade. Então, eu acho que fica bom para todos, né? Pelo menos a gente consegue mapear essas pessoas que efetivamente estão dentro da formalidade e eu paro com esse negócio de não receber nada, né? E de ter ação trabalhista também de alguns aventureiros nisso. Então, eu achei que foi um grande avanço para ambas as partes. Tudo bem, Renata? Espero ter te explicado melhor aí. Mais alguma pergunta, meus amigos? Eu vou finalizar aqui a minha gravação, antes que acabe a luz e eu fique aqui sem energia. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Professor. É o Robson. Essa é uma pergunta rápida, já que a Renata chamou a minha atenção. A aula que vem a gente vai falar de trabalho intermitente, a gente só fez uma introdução, tá? Não, perfeito. Eu só queria saber, nesse caso, se ficar para a aula seguinte, tudo bem.
Imagine nesse caso da lanchonete que eu organizei com o funcionário de que ele ia trabalhar de manhã e ia trabalhar à noite, porque à tarde não tem ninguém na faculdade. Sim. Porém, esse funcionário, ele pretende agora, esse funcionário da manhã, ele quer estudar à noite, quer fazer alguma outra coisa. A pergunta que eu faço é o seguinte: alguém que eu contratava por 8 horas, até então era 8 horas porque era o que a lei me exigia, eu posso reduzir para 4? Pode. Posso. Você vai, por isso que foi uma flexibilização, você vai contratar, ok, pelo trabalho, pelo tempo que você precisa, dentro da formalidade. Perfeito. Dentro da formalidade. Então, não entendi, perdão. Aí faz a proporcionalização do número de horas para efeito de salário. Proporcionalização do número de horas. Então, por isso que eu disse para a Renata e para... Acho que foi... Esqueci o nome da pessoa agora. Acho que foi para a Cristina, não sei. Para a Isabel. Eu acho que foi... Se tem Isabel aqui? Tem. Tem, professor. Foi para a Isabel, Cristina. Falei Cristina e falei Isabel. Foi um avanço para ambas as partes, entendeu? Você só precisa para aquele momento, você vai pagar a proporcionalidade pelo número de horas. Por isso que o contrato de trabalho tem que ser por escrito, né, dimensionando aí efetivamente o horário que aquela pessoa vai trabalhar, e você paga proporcionalmente a isso e foge aí, efetivamente, né, se desvincula, melhor dizendo, de uma possível ação trabalhista que se possa ter, né? Uma ação de reconhecimento de uma ação trabalhista. Perfeito. A minha pergunta diz respeito a um funcionário que já trabalhava 8 horas, se uma vez colocada a nova regra da lei, se eu posso fazer um novo contrato com ele ou mexer no aditivo contratual diminuindo o número de horas. Antes você não podia. Perfeito. Porque você não tinha previsão legal, né? Hoje você tem a previsão legal. Perfeito? Hoje você tem a previsão legal. Então, foi um avanço. É melhor você fazer isso com ele do que você demiti-lo, né? Perfeito, sem dúvida. Para todo mundo é bom. Para todo mundo é bom. Por isso que eu disse, é um avanço, foi um avanço legislativo para ambas as partes, tanto para o empregador quanto para o empregado. Perfeito? E dá a possibilidade dele trabalhar para você ir buscar um outro trabalho que faça a compensação dessa perda financeira que ele teve. Ele pode arrumar um emprego à tarde. Oi? Ele pode arrumar um emprego à tarde. Pode arrumar um emprego à tarde ou à noite. Ok? Perfeito. No trabalho intermitente, teve muita gente gostou, né? Porque, de repente, te dá mais flexibilidade também para um empregado só trabalhar um determinado período e ficar outro período com seus filhos e buscar na escola. Ele consegue, eu não quero trabalhar o dia inteiro, eu quero trabalhar meio período, ok? Dentro da formalidade, porque eu tenho que pegar meu filho que sai 5 horas da escola, eu tenho outra atividade para fazer, não sei. Isso, assim, ajudou bastante nessa nova modalidade de trabalho, entendeu? A pessoa pode adaptar uma nova realidade dela. Ótimo, muito obrigado. Meus amigos, vou finalizar por aqui, vou entregar um livro, só para quem está presente. Qual é o critério que vocês me ajudem aqui para eu fazer a distribuição? Quem faz aniversário hoje? Tem que comprovar, hein? Tem alguém que faz aniversário hoje? Não. Quem fez aniversário do dia 1 para cá? Ninguém? Eu faço amanhã. Quem faz amanhã? A Bianca. Então é seu, Bianca. Perfeito. Aê, parabéns. Próxima aula, quando a gente se encontrar novamente, eu entrego para vocês. Para você. E a gente vai sortear cada aula, tudo bem? Professor, parabéns, hein, por contratar a sua mulher praticamente 90% no seu escritório. Muito legal isso. Eu não diria parabéns, né? Professor, eu ia até interromper a hora que você estava falando da gravidez, eu sei que a gente tem que acabar, mas teve um vídeo, acho que faz uns 15